O ano é 407. Grandes massas de tribos germânicas invadem o Império Romano do Oeste, conseguindo invadir as fortificações de fronteira romano-limos, atravessando o congelado rio Reno. Inicialmente, os aliados francos de Roma conseguem repelir o ataque. Mas infelizmente, as tribos germânicas são muitas. Cada vez mais deles aparecem, e assim os francos são dominados. E assim os germânicos avançam para saquear e pilhar o campo gálico e espanhol, enquanto o incapaz imperador Honório está sentado em seu reduto de Ravenna, sem fazer nada de útil. E assim as legiões na Grã-Bretanha estão se rebelando. Ao ouvir as notícias sobre a devastação da Gália e Hispania, eles querem escolher um líder forte, um novo imperador, que esperançosamente vencerá os inimigos de Roma. Essa pessoa é Constantino III. Prontamente, Constantino reúne todas as legiões romanas ainda estacionadas na Britânia e evacua a ilha, deixando-a completamente indefesa. Os romanos arrumam suas coisas e partem, nunca mais para retornar. A Britânia está sendo abandonada. Rapidamente, aquela antiga província romana está sendo invadida por ângulos, escoceses, pictos e saxões. O modo de vida romano desmorona completamente em apenas algumas décadas, e toda a ilha é mergulhada em total escuridão. A Idade das Trevas começou. Apenas algumas décadas depois, as pessoas vivem em barracos de madeira inferiores, sendo jogadas tecnologicamente de volta à Idade do Bronze. Ou, caros amigos da história romana tardia, é assim que o colapso da Bretanha romana é frequentemente retratado. Uma visão que era, até pouco tempo atrás, mainstream. Mas foi realmente assim? Bem, uma nova descoberta arqueológica sugere que essa visão pode ter sido muito simplista, e que, na realidade, o que aconteceu após a saída das tropas romanas da Britânia é totalmente surpreendente. Nos cerca de 360 anos em que a Britânia foi uma província do Império Romano, não havia apenas muitos fortes militares por toda a verdejante paisagem daquela ilha, mas também muitas cidades. Londinium era, claro, a maior e mais impressionante, mas também havia muitas vilas de ricos proprietários de terras, de aristocratas ou altos funcionários, espalhadas por toda a paisagem rural. Naturalmente, assumimos que assim que a maior parte do exército romano deixou a ilha, junto com seu novo contra-imperador Constantino III, para combater os invasores germânicos na Gália, pensaríamos que assim que isso aconteceu, as vilas romanas foram rapidamente abandonadas e caíram em ruínas. E de fato, algumas provavelmente foram, especialmente no norte do país, perto do Muro de Adriano, que agora estava indefeso. E escoceses e pictos agora podiam invadir mais facilmente o território anteriormente ocupado pelos romanos. Mas também o leste da Grã-Bretanha estava mais propenso a invasões costeiras por anglos e saxões, que pressionavam cada vez mais para o interior. Alguns deles até escolhendo ficar e assim estabelecer seus próprios assentamentos. Sendo em sua maioria indefesos, muitos romano-britânicos foram para o oeste e se refugiaram nos restantes fortes romanos e cidades fortificadas. Há algumas evidências de que a vida em Londinium continuou até cerca de 450 d.C., mais de 4 décadas após as tropas romanas terem deixado a antiga província por conta própria. Então, já sabíamos há bastante tempo que a vida romana não desabou imediatamente após o exército romano ter partido para o continente europeu. Mas agora uma equipe de escavação na vila romana de Chadworth, perto de Gloucestershire, liderada pelo arqueólogo do National Trust, Martin Papworth, fez uma descoberta bastante fascinante. Ele e sua equipe descobriram um antigo piso de mosaico nessa antiga vila romana, e encontraram uma amostra de carvão em uma parede de fundação diretamente adjacente ao mosaico. Eles enviaram 2017 424 d.C. para análise em um laboratório, que por sinal já era em 2017, e a análise revelou que a idade não era anterior a 424 d.C. Isso já é certamente um pouco surpreendente, pois pensávamos que a maioria das vilas romanas foram abandonadas naquela época, e que certamente nenhum novo mosaico estava sendo construído tão tarde.
2023, os arqueólogos reexaminaram o surpreendentemente complexo e decorado mosaico do piso novamente e encontraram mais algumas amostras de carvão na fundação da trincheira em que este mosaico foi construído. Essas amostras renderam intervalos de datas de 414 a 549 d.C. e 420 a 560 d.C., respectivamente. O valor mediano de todas as amostras, portanto, apontou para uma data em torno de 480 d.C. E assim, algumas das amostras podem muito bem ter sido até mesmo dos anos 500, e, consequentemente, o próprio mosaico provavelmente foi construído 70 anos após os romanos supostamente terem deixado a Britânia, mas possivelmente até 100 anos depois. Isso é completamente surpreendente de muitas maneiras. Primeiramente, por muito tempo se assumiu que, embora a vida romana de fato continuasse por mais algumas décadas, após a maioria dos romanos terem partido, ela rapidamente começou a se desintegrar em algum momento, e que nenhuma nova construção romana foi mais construída, mas que apenas as antigas moradias foram mantidas habitadas o máximo possível, e que quando os ângulos e saxões começaram a invadir mais fortemente por volta de meados dos anos 400, os últimos vestígios da vida romana rapidamente se desintegraram. No entanto, parece que até mesmo essa visão estava errada. Agora parece que, de fato, mesmo no final dos anos 400, ou possivelmente até mesmo no início, a meados dos anos 500, adições a vilas existentes foram construídas no campo com mosaicos romanos surpreendentemente complexos, ou possivelmente até mesmo vilas completamente novas. Portanto, ignorando completamente qualquer ameaça anglo-saxônica, como se a ilha ainda fosse romana. Parece agora que, especialmente na metade ocidental da Grã-Bretanha, o modo de vida romano continuou por muito mais tempo do que pensávamos. Então, vamos imaginar agora que estamos no ano 500, e você é um viajante de Roma, digamos. Um monge cristão fazendo trabalho missionário. Você ouviu histórias sobre a Britânia, e cresceu em Roma durante o reinado dos últimos imperadores romanos do Ocidente, e viu a ascensão de Odoacer e de Teodorico, os novos reis da Itália. Naturalmente, você, claro, teria assumido que a Britânia havia descido ao total barbarismo, e que todas as antigas cidades, fortificações e vilas romanas agora eram ruínas completamente abandonadas, tendo sido deixadas para decair por quase 100 anos. Se você chegasse ao extremo leste da Britânia, muito provavelmente teria essa impressão. No entanto, a descoberta desta particular vila romana tardia em Shedworth significa que, se você tivesse chegado da Europa continental na Britânia, no ano 500 d.C., na parte ocidental da ilha, provavelmente ficaria completamente surpreso ao encontrar pessoas vivendo exatamente como os romanos viviam, cerca de 100 anos antes. Os mais ricos viveriam em grandes propriedades de terra. Eles até ampliariam suas vilas, ou possivelmente até construiriam novas. E, claro, eles provavelmente se pareceriam exatamente com os romanos. Eles usariam roupas semelhantes, alguns deles provavelmente ainda falando latim. Eles iriam pescar, caçar, ler em suas bibliotecas particulares e assim por diante, basicamente levando um estilo de vida bastante luxuoso e muito romano, provavelmente até mesmo completo com servos e tudo o que consideraríamos romano. Esse nível de sofisticação te surpreenderia completamente como alguém vindo de Roma em 500 d.C., tendo ouvido histórias sobre o barbarismo e declínio da Britânia. Olá, queridos amigos da História Romana Tardia. Sou eu, Sebastian, o criador e a pessoa por trás de Maiorianos. Peço desculpas por esta breve interrupção, mas queria pedir a sua ajuda para apoiar o Majorianos e para apoiar o canal para que possamos manter o Majorianos um canal sobre a história romana tardia. Como você sabe, o algoritmo do YouTube muitas vezes não é muito gentil com tópicos de nicho como a história romana tardia, e por isso eu realmente preciso do seu apoio para manter o Majorianos do jeito que está, para mantê-lo um canal sobre a história romana tardia para que possamos continuar a explorar esta era mais fascinante do Império Romano tardio e para que não tenhamos que transformar o Majorianos em um canal de história mainstream. Apenas alguns euros por mês de apoio podem realmente fazer toda a diferença. Obrigado por considerar me apoiar via Patreon ou via associação ao YouTube. Eu não posso agradecer o suficiente a vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração. O próprio Majorian estaria orgulhoso. Obrigado, amigos da História Romana Tardia,
E de volta ao vídeo. Isso também significa que, para permitir tal modo de vida, ainda tinha que haver comércio contínuo com a Europa continental, algum nível de organização e administração e alguma defesa militar organizada. É bem possível que depois que os romanos partiram, na realidade nem todos partiram, mas muitos decidiram ficar, tendo se apegado àquele belo país. Uma coisa é clara, eles certamente não ficaram pelo bom tempo. Brincadeiras à parte, eles provavelmente se organizaram, escolhendo seus líderes e formando algum tipo de resistência organizada contra o avanço anglo-saxão. Não é coincidência que o imperador romano do Ocidente, Antémios, ainda estava em contato através de mensageiros com os britânicos romanos e pediu a ajuda deles contra os visigodos. E de fato, os britânicos romanos ouviram, e Riotamos, o líder de um grande grupo de britânicos romanos, desembarcou na Gália em 470 d.C., lutando contra os visigodos em nome do Império Romano do Ocidente. Esta é uma história fascinante por si só, da qual eu absolutamente preciso fazer um vídeo próprio. Certamente porque Riotamos é um dos possíveis candidatos para o lendário Rei Arthur, mas também é fascinante porque mostra que mesmo em 470, os britânicos devem ter sido incrivelmente bem organizados. Provavelmente havia muitos legionários que ficaram para trás em 407, e seus filhos e filhos de filhos continuaram a tradição romana, possivelmente até usando a mesma armadura e equipamento militar das antigas unidades comitatenses romanas que seus avós tinham. Então, mesmo em 500 de Cristo, você pode ter visto essa ou aquela pessoa usando antigas armaduras e armas romanas. Isso também explica por que os romano-britânicos ainda sentiam uma forte afiliação por Roma, mesmo após tanto tempo. Isso ocorre porque, especialmente na Grã-Bretanha Ocidental, o modo de vida romano continuou até o início dos anos 500 como parece agora, graças a essa fascinante descoberta arqueológica na vila romana de Chadworth. E, portanto, as pessoas que viviam lá provavelmente se percebiam em grande parte ainda como romanos, ou pelo menos descendentes de romanos. É claro que é bastante provável que a vila romana de Chadworth não seja a única desse tipo, onde novos e surpreendentemente elaborados mosaicos de estilo romano foram construídos no final dos anos 400 ou mesmo nos anos 500. É de fato muito provável que nos próximos anos ou décadas, os arqueólogos vão fazer muitas descobertas surpreendentes que podem reescrever completamente a maneira como pensamos sobre os romanos, não muito tempo depois da queda do Império Romano Ocidental. Eu já tentei em alguns outros vídeos mostrar que a queda do Império Romano do Ocidente foi uma transição bastante gradual, e que mesmo no início dos anos 500 muitos lugares na Europa ainda pareceriam totalmente romanos, especialmente na Itália, claro, mesmo que o Império Romano do Ocidente oficialmente não existisse mais. Mas bolsões de cultura e tradição romanas certamente sobreviveram muito mais tempo do que pensamos. O reino de Gwynedd, na região atual do país de Gales, é um exemplo fascinante sobre o qual falei neste vídeo aqui. Ou os reinos berberes na África, muitos dos quais ainda se chamavam romanos bem nos anos 500. Falei sobre eles neste vídeo aqui. Então, a descoberta na vila romana no oeste da Britânia, perto da atual Gloucestershire, apenas reforça nossa visão de que o que muitas vezes chamamos simplistamente de queda do Império Romano foi na verdade um período de transição bastante longo, onde em alguns lugares você encontraria resquícios, bolsões de romanidade que sobreviveram bem nos anos 500 na Europa e no norte da África. E claro, não podemos esquecer o Império Romano do Oriente, onde muitos costumes e influências culturais romanas sobreviveram por muitos mais séculos. É isso, queridos amigos da história romana tardia, que faz esse tema tão absolutamente fascinante. E eu pessoalmente não vejo a hora de, esperançosamente, mais descobertas revolucionárias no futuro próximo da Grã-Bretanha e de outras partes dos territórios do antigo Império Romano, que esperançosamente mudarão ainda mais nossa visão da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Kaysar, morador do Porão. Muito obrigado, morador do Porão, por apoiar Majorianos de uma maneira tão generosa, e eu gostaria, claro,
de agradecer a todos que estão apoiando Majorianos de qualquer forma, através do Patreon, associação no YouTube, ou através de uma doação pelo PayPal. Obrigado por apoiar Majorianos para que eu possa manter este canal um canal puramente sobre a história do final do Império Romano. E se você quer aprender mais sobre o fascinante reino galês, que se autodenominava romano bem no meio da Idade Média, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre o reino berbere que também se autodenominava romano bem no século VI, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Bene Valete.